Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada vocês viram a reprodução das aves e nessa aula de hoje, a aula de número 8, a gente vai falar da reprodução dos mamíferos. Essa aula foi produzida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará em 2020. Os mamíferos, assim como as aves e os répteis, são indivíduos que apresentam a fecundação interna. E a maioria dos mamíferos, eles possuem a viviparidade, né? Eles são indivíduos vivíparos, ou seja, os seus embriões se desenvolvem no interior do corpo materno e eles estão protegidos ali por uma estrutura chamada placenta. E essa novidade, né, evolutiva garantiu uma vantagem aí no processo de evolução desses mamíferos. Então a placenta permitiu essa característica da viviparidade, permitiu uma maior proteção aos embriões. Esses embriões que estão agora protegidos no corpo materno, eles sofrem um risco menor de predação. Como consequência, isso aumentou as chances de sobrevivência desses embriões e garantiu um maior sucesso reprodutivo para as diferentes espécies de mamíferos. Existem alguns grupos de mamíferos que são considerados, são chamados, né, placentários, e nesses grupos, então, o embrião ele recebe tanto a sua nutrição quanto elimina os resíduos produzidos pelo embrião e recebe e elimina gases como oxigênio e gás carbônico através do cordão umbilical ali que faz a comunicação do embrião para a placenta. A placenta ela é uma estrutura que ela é formada de tecidos do, do corpo, que são tecidos originados, né, em parte do corpo materno e tecidos ali originados, células, né, originadas em parte do corpo do feto. Então essa placenta tem essa característica de ter parte de tecido materno e parte de tecido fetal. Aqui uma imagem que a gente tem os embriões, desde os peixes até os mamíferos, incluindo os seres humanos. E o que a gente pode destacar dessa imagem aqui é que na parte de cima é possível perceber que no desenvolvimento embrionário, nas fases iniciais, tanto dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, os embriões são muito similares nessa fase inicial do desenvolvimento embrionário. Logicamente, depois que esse desenvolvimento vai se avançando, surgem novas estruturas e aí ocorre uma diferenciação nítida aí dos embriões. Mas em uma fase mais inicial, esses embriões são todos muito idênticos, muito similares. Aqui a gente tem uma imagem aí, uma fotografia de um feto humano com 8 semanas de gestação. Então ele está ligado à placenta na esquerda pelo seu cordão umbilical. A placenta, como eu falei, é essa estrutura que se desenvolve no útero e vai fornecer os nutrientes para o embrião que está em desenvolvimento. Realiza essas trocas de gases, né, respiratório, e remove aí, então os resíduos produzidos pelo embrião ao longo desse desenvolvimento. Aqui uma imagem aí de um útero. Então tem o feto lá dentro, o âmnion, que é essa bolsa que vai conter o líquido amniótico para proteger o embrião desses choques mecânicos. Aí na questão o córeo vai ter uma função mais de proteção. O alantoide, o saco vitelínico, que vai fornecer parte da energia para esse embrião aí nos estágios mais iniciais de desenvolvimento. E o cordão umbilical, né, que vai passar alguns vasos sanguíneos ali, que vão ser responsáveis por realizar essas trocas gasosas aí dos vasos sanguíneos maternos com o do feto, que são os vasos sanguíneos estão muito próximos, então tanto os nutrientes quanto os gases, oxigênio, gás carbônico, eles fazem a difusão, né, no interior desses vasos sanguíneos, e aí então ocorre essa troca entre o feto e o sangue da mãe, mas em nenhum momento ocorre troca de sangue, tá?
o sangue fetal passa para o materno e o materno para o fetal. Em nenhum momento ocorre isso. É simplesmente esses nutrientes, esses gases são trocados entre o feto e a mãe por meio da simples difusão. Bom, em relação aos grupos de mamíferos, existe um grupo chamado que são os marsupiais, que engloba aí gambá, cuíca, canguru, e nesses indivíduos a placenta é primitiva e bastante reduzida. Então, com isso, os filhotes eles não nascem totalmente prontos, totalmente formados. E aí é necessário que esses filhotes terminem o seu desenvolvimento em uma dobra de pele presente no corpo da mãe, chamada de marsúpio. E dentro desse marsúpio vai ter as glândulas mamárias, em que esses indivíduos conseguem, então, os filhotes conseguem lamber o leite que sai dessas glândulas mamárias e terminar o seu desenvolvimento nessa dobra de pele chamada marsúpio. Aqui um canguru. O canguru também é um marsupial, tem um filhote aí dentro do marsúpio. Um outro grupo de mamíferos são os monotremados. Então são indivíduos que eles não vão apresentar uma placenta e eles são ovíparos, ou seja, o embrião vai se desenvolver dentro de um ovo. E após esses filhotes nascerem desses ovos, eles lambem o leite que vai escorrer das glândulas mamárias da mãe. Os representantes são aí na esquerda as duas fotos do ornitorrinco e a equidna, que é nativa da Austrália e Nova Guiné, e tem esses pelos aí transformados em espinhos. É um indivíduo que se alimenta aí principalmente de formigas e cupins. Bom, existem alguns outros grupos de mamíferos. Então, como eu falei, os monotremados, que são os ornitorrincos, a equidna, são indivíduos aí que eles são ovíparos, né? Eles não possuem a placenta. Um outro grupo são os marsupiais, que tem aquela placenta primitiva. Então, gambá, canguru, os filhotes têm que terminar o seu desenvolvimento dentro da dobra de pele da mãe. E os verdadeiros placentários, né, que têm a placenta bem desenvolvida, são os Xenarthra, por exemplo, né, chamado de desdentados, como o tamanduá, a preguiça, o tatu, rodência, né, os roedores, rato, camundongo, cutia, capivara, dentre outros. Lagomorfa, que vão incluir os coelhos e lebres. Insetívora, que vão incluir a toupeira, que são indivíduos aí restritos do hemisfério norte, Índias ocidentais e África. Primatas vão incluir lêmures, macacos, orangotangos, gorilas. Os Chiroptera, né, que são os morcegos. Carnívora, que vai englobar cão, gato, urso, hiena, leão, dentre outros. Artiodactyla, boi, cabra, ovelha, porco, dentre outros, né, como a girafa. Perissodactyla, cavalo, zebra, rinoceronte, dentre outros. Proboscídeos, né, como o elefante. Cetáceos, como as baleias, golfinhos, botos. Sirênia, como o peixe-boi. Bom, esses são alguns grupos, né, de mamíferos. Só a título de curiosidade mesmo. Bom, como referência eu utilizei o livro A Poema, que ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático, que a Escola Estadual Nila Fará adota no ano de 2020. Eu tirei algumas imagens desse livro de Biologia, que já fez parte também do Programa Nacional do Livro Didático, e desse outro livro de Biologia do Armênio Tzunian e Ernesto Birner. Tirei algumas imagens também desse livro.